Boa noite, irmãos. Peço a gozo, irmãos, e benção dos seus orixás. Vamos fazer mais uma conversa aqui, né, dos nossos vídeos aí que a gente faz a cada 2 semanas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a relação que está existindo entre filhos de santos e orixás, né? E até filhos de santos e pais de santo, talvez dê tempo a gente dar uma conversadinha. A questão é que hoje em dia o que a gente tem visto é que a vontade das pessoas estão se sobrepondo à vontade do orixá, né? Então a gente vê as pessoas indo na casa do babá, da iá, para escutar aquilo que elas querem escutar, né? As pessoas já chegam até com a receita pronta na frente do teu buzo, do teu quarto santo, do que elas querem na verdade, né? Muitas vezes elas querem, até já dizem que orixá elas são, né? Elas já predeterminam que só fariam uma obrigação se for de um tal orixá, de um determinado orixá. E isso tem deteriorado a relação de confiança dentro das casas de religião. Claro, sim, eu entendo, né? Muitos filhos de santo vão dizer que mas a gente não confia mais porque os pais de santo estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, a gente não sabe se eles estão falando a verdade para fazer um serviço ou para fazer uma obrigação. Isso também é verdade, realmente isso também é verdade, né? Tem acontecido muito na nossa religião da falta de retidão dos babás e das iás. Mas eu entendo que se não existe uma relação de confiança entre o filho de santo e o pai de santo, e entre o pai de santo e o filho de santo, é uma relação que não deve continuar existindo, né? Quando você procura uma casa de religião, você tem que confiar que a pessoa que está fazendo, tomando frente daquela casa, daquela obrigação, você tem que confiar que ela sabe o que está fazendo, que ela está fazendo corretamente, né? Porque senão fica muito complicado. Então o que a gente vê muito hoje em dia, e também o pai de santo tem que confiar no filho de santo, né? E a gente vê muito hoje em dia as pessoas já saírem das casas de religião falando do pai de santo, às vezes ficaram anos, né, naquela casa e depois saem falando. Existem alguns casos de pessoas que realmente não conheciam outra realidade, né, e infelizmente foram enganados. Isso existe, né? Não é invenção e não é uma mentira. Isso realmente acontece. Pessoas que ficam por muito tempo, às vezes, numa casa de religião, e depois de muito tempo descobrem que essa pessoa lhe vendeu um certo conhecimento que elas não tinham, né? Então eu peço assim que eu acho que a melhor forma é você ver de onde a pessoa veio, tentar ficar um tempo na casa para ver se a pessoa realmente tem essa condição de lhe atender enquanto um líder espiritual, né? Para que não haja arrependimento depois, né? Hoje a gente já falou sobre isso, está tudo muito no brilho, muito no glamour, muito na beleza. E isso acaba muitas vezes enchendo os olhos das pessoas. Mas na hora de ver se a pessoa conhece, sabe o que está fazendo, a gente vê muitas vezes que não estão preparados, né? Então essa relação entre pai de santo e filho de santo tem que ser uma relação de confiança. Há que se ter confiança do pai de santo com a mãe de santo, com o filho de santo, perdão, e do filho de santo com o pai de santo, né?
não existe outra forma de uma casa de religião, de um sucesso para o Pai de Santo e para o Filho de Santo, que não seja pautada nessa confiança. Então, pesquise, vá atrás, né? Tente descobrir quem é. A gente, assim, claro, existem regras, existem exceções para toda regra. Sempre existem exceções. Mas, normalmente, o Pai de Santo, que o fluxo é muito grande, embora hoje em dia está difícil dos filhos de santos ficarem na casa, assim como também o Pai de Santo, muitas vezes, agora vamos falar da questão do Pai de Santo, né? Ele aceita o filho, quando o filho está chegando na casa, faz tudo para o filho para entrar na casa. Estende o tapete vermelho, ama de paixão, é cafezinho com bolacha, com frios, com tudo, todo dia que o Filho de Santo chega lá, para trazer o Filho de Santo para dentro da sua casa. Aí depois que o Filho de Santo entra, tudo muda. Tudo muda. Aí a relação do Pai de Santo é outra, o tratamento do Pai de Santo com o Filho de Santo é outro, né? Então, assim, é uma coisa que acontece tanto de um lado como de outro, né? O que a gente tem que tentar minimizar para minimizar o erro é ver a retidão, é ver a forma do Pai de Santo e do Filho de Santo lidar com as coisas, tá? Infelizmente tem muito Pai de Santo querendo Filho de Santo só para mostrar que a casa tá cheia, que tem axé, que tem um monte de filho, que tem um monte de filho com casa aberta, um monte de filho com um monte de filho pronto. E muitos filhos de santo querem buscar na casa de santo aquilo que elas querem ouvir. E não é assim que funciona. Quando a gente entra para a religião, a gente aproxima nosso orixá, que está no macro, né? Para dentro do nosso micro, do nosso eu, do nosso ori, do nosso divino particular, que é o nosso ori. A gente tem que entender que o mais importante a partir daquele momento não é nem teu Pai de Santo e nem tu. É o teu orixá. É o teu orixá que cada vez mais vai te encaminhar. É o teu orixá que cada vez mais vai tomar conta da tua vida. Se você não quer que o orixá tome conta da tua vida, que ele realmente te encaminhe, não aproxime o orixá do seu ori. Seja um cliente, faça os seus serviços, mas não se inicie. Né? Até a questão, já passando para um outro assunto, do livre-arbítrio. Não, mas todo mundo tem livre-arbítrio. Realmente tem o livre-arbítrio. Mas no momento que um orixá começa a tomar conta da tua vida, o teu livre-arbítrio ele é ou limitado, ou eu diria até falso. Porque o orixá te diz assim: tu tens que tomar esta atitude. Tu tens o livre-arbítrio de não tomar? Tens. Mas se tu não fizer o que ele te disse, o mais comum é que as coisas não deem certo. Esse negócio que o orixá tudo perdoa, tudo ele aceita, tudo ele acha que tá bom, não é o orixá que eu conheço. Tá, pessoal? O orixá, ele é lindo, ele te dá força, ele está aqui para ele estar junto de ti, para te dar a força necessária para passar todos os obstáculos possíveis, mas ele não vai passar a mão sempre na tua cabeça. Meu conceito. Tá? Esse negócio, o orixá é bondoso, né? O santo tá católico lá, com a auréola, não. A força do orixá é outra. A gente tem que separar a força do orixá do santo católico. O orixá castiga. Mas porque ele é ruim? Não. Ele castiga se tu não fizer aquilo que ele te orienta.
Tá? Porque o orixá é como pai e como mãe. E pai e mãe que não orientam, que não castigam de certa forma, né? Esse castigo, parece tão pesado, mas seja um castigo de tirar alguma coisa, seja um castigo que antigamente era mais físico, o orixá que não castiga, ele não abençoa. O pai que não ensina, o filho se torna uma pessoa mal educada. Tá? Então, assim, o orixá, ele orienta e ele cobra, sim. Com certeza ele cobra. Aí é assim que tem que ser. A relação que eu vejo do orixá, dessa força maravilhosa que nós temos, né, aproximada da nossa ori, é uma relação de pai e filho. Né? Então tem sim que se cuidar, tem sim que se atender o que o orixá pede. Então a gente vê hoje assim as pessoas querendo fazer religião como elas acham que deve ser a religião. E não é assim que funciona. Quando você entrar para a religião, veja todas as obrigações que você vai ter que cumprir. Todas as etapas que você vai ter que cumprir. Eu vou dar um exemplo assim, né? Na minha tradição, na minha nação, a pessoa não pode ser cremada, por exemplo. Mas eu gostaria tanto de ser cremado. Meu orixá não vai se importar de eu ser cremado. Eu vou cremar, vou deixar dito para minha família que eu posso ser cremado. Não. Se você não vai atender aos preceitos da religião, aos preceitos do teu orixá, não entre para a religião. Não cometa esse erro. Como eu disse, fique como cliente. Ou faça um bori, não tem problema nenhum, fique com um bori pro resto. Sempre, não tem problema nenhum, é ótimo. O bori é uma das obrigações mais importantes que nós temos na religião. Não precisa ter 100%, né, na prateleira só para dizer se é para fazer aquilo que eu quero e não aquilo que o orixá te orienta. Pessoal, então assim, a relação do pai de santo com o filho de santo tem que ser de confiança. E a relação da pessoa com seu orixá é uma confiança mais extrema ainda. Você tem que dar uma carta assinada, um papel em branco assinado para o teu orixá, para ele escrever a tua história. Claro que não estou dizendo, então tudo o orixá vai fazer por mim e eu vou ficar parado esperando. Não, não é isso, claro que não. O orixá vai te dar força para te passar por todos os teus obstáculos. Mas para isso tu tem que confiar nele. Para isso tu tem que crer nele acima de qualquer coisa. E escutá-lo. Principalmente escutá-lo. E a relação com o teu pai de santo, entre o orixá e você, tem o teu pai de santo, tua mãe de santo. É ele que faz essa ligação. É ele que faz com que o teu orixá seja alimentado no teu ori. Então tem que ser uma relação de confiança e de respeito. Certo? Então a gente tem que ter ciência que a gente entra para a religião para fazer aquilo que tem que ser feito. E não aquilo que a gente quer que seja feito. O orixá é maravilhoso, mas ele cobra. E é assim que tem que ser. Né? É assim que tem que ser. Na nossa religião é assim que funciona. Certo, pessoal? Então, mais uma noite desse papo aí, que eu acho que eu coloco um pouco da minha opinião sobre algumas coisas que a gente vê, que a gente observa, né, na religião. E dizer que essa relação tem que ser tão forte, mas tão forte entre você e o seu orixá, que você tem que, muitas vezes, transpor muitos obstáculos que acontecem dentro de uma casa de religião. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: eu amo a religião, eu adoro a religião, mas eu saí da casa do fulano por causa das pessoas. Eu não gosto da religião por causa das pessoas. Mas será que quando eu estou agindo assim,
dizendo que eu saí da casa de religião, ou que eu não gosto mais da religião por causa das pessoas, eu não estou sendo igual a essas pessoas? Colocando a minha vontade, a minha opinião acima do meu orixá? Será que não é a mesma coisa exatamente? Às vezes a gente tem sim. Não só filho de santo com pai de santo, como pai de santo com filho de santo. A gente tem que ponderar e aceitar algumas coisas, porque não é a sua vontade, é a vontade do teu orixá. Então, como eu disse, essa relação tem que ser de extrema confiança, de extrema fé, de extremo respeito. Com o orixá, então, nem digo. Não pode não respeitar o babá, mas o orixá, o teu orixá, o orixá do teu pai de santo, da tua mãe de santo, isso tem que respeitar sim, e muito. Certo, pessoal? Desejo um final de domingo ótimo para todos, né? Vamos nos cuidar nessa questão da pandemia, que aqui em Porto Alegre está piorando. E mais uma vez eu digo para vocês, o batuque é forte, o batuque é lindo e o batuque tem fundamento. Seremos todos batuqueiros de fé e estejamos juntos com nossos orixás.